Pessoal, voltando aqui, aquela live que eu tava fazendo, acho que se perdeu. Aí a conexão tá começando um temporal aqui na minha casa, então se a gente for derrubado outra vez, a gente entra de novo, tá bom? Acho que é por causa do temporal que tá vindo aí e tá caindo a conexão, tá derrubando a gente, mas a gente volta, não tem problema. Desafio 21, então, é para você que quer aprimorar sua inteligência emocional, se desenvolver, viver em equilíbrio, viver em paz. Eu tava falando um pouco da minha formação, né, para vocês, que eu trabalho há quase 30 anos com a educação. E onde tem criança, onde tem professor, onde tem diretor, tem pai, tem conflito para resolver, tem relacionamentos ali para você se envolver e dar o melhor possível. E ao longo desse tempo, a gente vai adquirindo experiências e tudo mais. O pessoal que terminou o desafio 21, a última turma, deixou para mim alguns depoimentos. Eu quero compartilhar com vocês, né, esses depoimentos que foram transformadores na vida dessas pessoas, esse processo que foi transformador, foi libertador, e algumas meninas, alguns meninos também, né? O pessoal mandou mensagem para mim e eu quero compartilhar com vocês. Eu acho que eu vou ter que colocar o óculos. Espera aí, gente, calma lá. Ó, o primeiro aí, ó. Que desafio! Nossa, passei a vida pensando que sou cruel, mas lendo os comentários vejo que não. Estou no caminho certo, pois quando alguém me fere, eu consigo deletar essa pessoa da minha vida. É como se não existisse. Esse depoimento veio no grupo de WhatsApp do Desafio 21, de um dos desafios que a gente propôs ali. E olhando assim, né? Eu deleto essa pessoa da minha vida. Parece um pouco pesado, ou como eu tenho usado aqui com vocês, não é fofo falar isso, né? Mas quando você deleta uma coisa, você esquece, você tira da sua vida. E ela passa a não fazer mais parte da sua rotina, do seu dia a dia, dos seus afazeres. Então, foi muito gratificante quando eu li esse depoimento, né? Porque a pessoa se achava cruel, errada, porque ela não ia e ficava junto com essa pessoa que faz mal para ela, né? E aí, num dos desafios que a gente propôs lá durante o dia, ela se libertou e aprendeu que você, quando deleta uma pessoa, não quer dizer que você não gosta dela ou que você vai brigar com ela, que você vai ter conflito com ela, não é nada disso. Quando você deleta alguma coisa, um arquivo, por exemplo, é porque você não usa mais, não faz mais sentido para você. Você não tem raiva, você não vai brigar, mas também não vai te fazer nenhuma diferença. Ou, pelo contrário, pode te fazer bem, porque você aprendeu a lidar com aquela situação. Coloquei outra aí para vocês, ó. Olá, me sinto conectada com os desafios. Realmente as palavras têm poder. O desafio de hoje foi finalizado. Em meio a essa pandemia, fiz o que meu coração mandou. Duas pessoas que amam precisavam de uma palavra de fé e positiva, e Jesus tocou meu coração para orar por eles. Então esse outro desafio aí também veio no depoimento, e a pessoa às vezes se sente mal, às vezes a gente está se sentindo com medo, né? Aqui na nossa região começaram assim ontem os óbitos, né? Então a gente começa a ler os jornais, começa a ficar aterrorizado e não se vê às vezes em condição de apaziguar alguém, de dar conforto para alguém. E na verdade nós somos capazes de confortar outras pessoas. Por que que isso é bom para nós? Quando nós liberamos o que está em nós, isso volta pra gente também. Então, ao confortar uma pessoa, nós nos sentimos também confortados. Ao transmitir a paz para uma pessoa, nós também ficamos em paz. Outro depoimento, acredito que isso vai ser mesmo um treino. Acredito também que se estamos bem com nós mesmos, as energias ruins não nos afetam. O problema é do outro. Obrigado, grupo, por relatar as experiências de vocês. Isso nos dá força. Esse outro depoimento, uma pessoa, né? Eu coloquei esse depoimento aí porque eu lembrei que uma pessoa me mandou mensagem e falou: Ju, por que você não coloca os desafios numa plataforma? Que tem a Udemy, tem a plataforma online de cursos online. Então, por que você não coloca
os desafios na plataforma e a gente vai fazendo como se fosse um curso, né? E aí eu expliquei para a pessoa e agora eu explico para vocês. A força do grupo. Não tem nada mais gratificante ou mais poderoso do que a força do grupo. Porque quando eu lanço o desafio tá lá lançado. Aí o pessoal já começa, meu Deus do céu, eu não vou conseguir fazer. Aí o outro já entra e fala, consegue sim, tenta isso, vai por esse caminho. Eu tenho, na verdade, no primeiro grupo de desafio, né, eu tive comigo vários mentores, vários ajudadores ali, que contribuíam com ideias, com experiências próprias. E esse dia desse desafio foi um desafio mesmo desafiador, foi bem difícil e aí essa pessoa colocou o depoimento, gente, é um treino, a gente precisa estar bem com nós mesmos e as energias ruins não nos afetam, que faz um pouco parte do autocontrole, da autoconsciência, de não deixar mesmo a opinião das outras pessoas ou as outras situações interferirem em nós, sendo que nós podemos remanejar as coisas, mudar as situações, né? E aí ela colocou ali na frase, né? O problema é do outro, realmente, né? Mas o que que o outro vai pensar? Não, aí é problema dele. Cuide dos seus problemas, cuide das suas, não é aquele ser mal educado, quando a gente fala, o problema é seu, cuida, né? O problema é meu, cada um cuida da sua vida, né? Não é da sua conta, alguma coisa assim. Não é nesse sentido, é no sentido mesmo de ter clareza, de separar o que é para ficar no teu colo e você que tem que ter demanda ali para resolver e o que pertence a outra pessoa, que não é mesmo um problema seu, é da outra pessoa. Então ela fique com o problema dela e você fica com o seu, cada um cuidando do seu problema, né? E da onde vem essa coisa de problema ali, problema aqui, da clareza, não, isso não é pra mim, ou isso é. Tem outro depoimento aqui, e esse tá pequenininho, vamos ver se eu consigo ler. Por esses 21 dias de desafio eu agradeço, por me fazer refletir sobre a minha vida, eu agradeço. Eu sou grata a Deus por essa vida que vale a pena ser vivida. Adorei esse aprendizado e amanhã vou ficar esperando mais um desafio. Obrigada, Ju, por esses momentos. Grupos, se cuidem, tenham pensamentos positivos, tudo dará certo. Esse aí foi uma despedida, né? Foi o último dia do desafio. É extenso esse depoimento, muito bonito. Ela colocou tudo que modificou na vida dela com relação à família, ao relacionamento. E como ela estava grata, né, por ter participado do grupo, a gratidão dela vem assim um texto gigante. Eu separei só aí um fragmento, né? E ela colocou ali, amanhã eu vou esperar outro desafio, porque por 21 dias, né, eu coloco o desafio logo ali na manhã, a pessoa olha e fala, nossa, eu tenho que fazer isso hoje, eu vou começar agora, né? E o interessante é que são desafios que você consegue fazer no dia a dia, você não precisa sair correndo e ir a algum lugar, ou fazer coisas muito diferentes do que, na verdade, é um dia a dia seu. São coisas assim de postura, algumas coisas você tem que às vezes providenciar ali, né? Não vou dar muito spoiler, mas são coisas totalmente passíveis de fazer no dia a dia. Talvez o bloqueio, vamos dizer assim, ou a dificuldade tenha a ver mesmo. Oi, tia, minha tia Fernanda, gente. Beijo, tia. A Cidinha lá de Pompeia. Oi, pessoal. Tanta gente na live, gente. Obrigada do carinho, viu? Então, o bloqueio, né, que eu tava falando, às vezes é uma coisa emocional. Nossa, eu nunca fiz isso. Ou vai ser desafiador fazer isso. Mas você se compromete e acaba fazendo. Outro aí, depoimento. Deus ama todos. Não consigo ver que na primeira linha tem a galerinha ali. Deus ama todos. E ama, mas tem pessoas, né, que não gostam de pessoas, de outras pessoas, e fazem outros sofrerem por capricho. Então eu não sou obrigada a aturar quem não gosta de mim. Solto na galáxia, sim. Tem muita gente que gosta de mim e é pra lá que eu vou sempre. Quem me considera, me respeita e agrega valores. A pessoa soltou na galáxia, né, gente? Olha que maravilha, né? Aí quem tá lendo às vezes fala, meu Deus, mas a pessoa soltou na galáxia, né? Como assim? É ódio, é raiva? Não, gente, não é nada, é deixar ir. É deixar ir mesmo. Lembra numa das lives que eu contei a história da panela? Que o urso abraçava no panelão quente estava queimando, fazendo mal, e quanto mais queimava, ele achava que alguém estava querendo tirar a panela dele, ele abraçava mais e urrava, e ao final ele morreu queimado, né?
Essa pessoa que fez esse depoimento, o que ela fez? Ela soltou a panela, né? Se é uma pessoa, uma situação, alguém que faz mal para ela, um emprego que ela não gostava de ir, alguma coisa, ela soltou na galáxia, né? Que ela falou, soltei na galáxia, não ir embora. Soltou a panela. Porque muitas vezes a gente tem coisa que nos faz sofrer, que dói, igual o urso lá abraçado na panela. Quanto mais queima, mais aperta. Ai, tem alguém tentando tirar de mim. Deixa aí, né? Tá fazendo mal, então solta, deixa aí, libera. Tem tanta gente que não precisa do que você tá achando que você precisa e na verdade tá te fazendo sofrer. Então, assim, às vezes a gente fala, nossa, mas soltou, isso é inteligência emocional? É, gente, a falta de inteligência emocional faz você dar murro em ponta de faca, faz você brigar com a pessoa, estressar, se desequilibrar, xingar, mandar indireta no Facebook. Isso é falta de inteligência emocional. A inteligência emocional faz com que você solte, libere, deixe ir. Se você vai soltar na galáxia, se você vai colocar dentro da caixinha e jogar embaixo de algum lugar, se você vai deletar igual o outro depoimento, deletei. O que você vai fazer não importa muito, desde que não seja brigar, se estressar, se desgastar, se desesperar nesses relacionamentos que não valem a pena. E aí a nossa imagem da nossa live de hoje de destreza em relações pessoais, relacionamentos, nós vamos falar um pouco hoje, né? Essa imagem aí, todo mundo feliz, todo mundo contente, todo mundo se relacionando, às vezes a gente fala assim, nossa, né, que maravilha, todo mundo ali falando a mesma língua. Não necessariamente. As pessoas não precisam falar a mesma língua para se entenderem, as pessoas precisam apenas respeitar. Então, a outra pessoa não concorda comigo ou eu não concordo com a outra pessoa, tá tudo bem, não tem problema. O problema se instala quando eu acho que a minha verdade é a única e que o outro está errado. Aí começa a rolar os memes, as indiretinhas no Facebook, né? Por quê? Porque ao invés da pessoa, aspas, soltar na galáxia, igual foi o depoimento lá da menina que participou do Desafio 21, a pessoa pega aquilo para ela como pessoal e aí ela quer resolver, né? Ela quer resolver, ela quer se explicar, ou ela quer mostrar que o outro está errado, né? Ó, você está errado, você isso, você aquilo. Aí critica, coloca apelido, coloca indireta no Facebook, faz meme, faz disso, daquilo, e começa aquela confusão. E quando você vê, você está perdendo um tempo enorme num problema que não é seu. Você poderia estar fazendo coisas muito mais bacanas, muito mais legais e produtivas e tá perdendo tempo ali, né? Por que eu coloquei essa imagem dessas crianças? Os relacionamentos, gente, a destreza em relações pessoais, quando que começa? Lá na nossa família. É a primeira sociedade, mini sociedade, é o primeiro relacionamento que a gente vai ter na vida. É com a família, a mãe ou quem cuida da gente, o pai ou os irmãos, né? É o primeiro ponto de relacionamento, é como a gente vai aprender como se relaciona ou como funciona a parte de destreza em relações pessoais. Tem essa imagem aí maravilhosa desses irmãos e eu tenho essa outra também, né, que não é tão fofa como a gente está utilizando aqui. É engraçado como se você sair perguntando para as pessoas sobre irmãos, algumas pessoas vão dizer, meu, é muito ruim ter irmão. Se eu pudesse, não teria irmão, mas a gente não tem como escolher. E as pessoas, algumas outras pessoas vão dizer, nossa, irmão é tudo de bom, irmão é aquele amigo para sempre e tudo mais. Bom, o que que faz alguém achar que irmão é isso, tudo de bom, que é amigo para sempre, é um companheiro, e o que que faz outra pessoa imaginar que irmão é isso? É muito ruim, não é legal ter irmão, igual eu ouvi outro dia aí, não desejo isso pra ninguém, né? A pessoa falou, ah, você tem filha única, não vai ter irmão, não desejo isso pra ninguém. O que que faz essa diferença? A forma como esses relacionamentos foram construídos dentro da casa, a forma como esses relacionamentos começaram a iniciar, né? Então,
Até eu tô falando tanto de família nas lives que muitas pessoas me pediram no WhatsApp, me mandaram no Messenger um desafio 21 ou lives de inteligência emocional só para pais, né? Para os pais, para as mães, na área de educação de crianças. Eu tô pensando em fazer, tem bastante gente pedindo e eu atendo muitos pais nessa parte também, né? Quando as crianças estão, aspas, dando trabalho, aí os pais me procuram, muitas mães me procuram e falam, me salva, o que que eu faço, pelo amor de Deus, né? Porque às vezes os irmãos ou os filhos estão assim e não assim. E aí o que acontece? Como que se dá essa relação? A mãe tem lá o primeiro filho, o pai tem o primeiro filho, beleza, tem a criança sozinha e tal. Quando vem o segundo bebê, ou seja, quando vem o irmão dessa criança, tem muito a ver com a forma como esse bebê é colocado ali na família. Então, tem mãe que esconde às vezes da criança ou fala, a mamãe vai ter outro bebê. Quando a mãe fala, a mamãe vai ter outro bebê, já gera ali um problema, né? Por quê? Porque a criança vai ser substituída. Quando a mãe anuncia, você vai ter um irmão, é diferente, é um outro olhar, porque ele vai ganhar um irmão. Então, quando, mas eu falei as duas coisas, ou não sei o que e tal. Bom, aí a criança nasce, e aí começam todos os problemas, os desafios, ou começa todo esse amor aí, né? Se a criança for rejeitada por causa do bebê que dá trabalho, então, por exemplo, a criança tinha toda a atenção, a leitura lá da noite era para ela, os agrados e tal, e o bebê tá dando trabalho, então tudo se voltou pro bebê e a criança fica um pouco abandonada, tem criança que começa a regredir, começa a querer usar fralda outra vez, sujar a cama, começa a querer mamadeira outra vez. Isso os pais aí estão acostumados porque é uma realidade. Então, a forma como eu coloco esses relacionamentos lá desde o início vai fazendo com que as coisas vão acontecendo de maneira positiva ou de maneira negativa. Ah, mas todos os irmãos brigam. Sim, todos os irmãos brigam. Vai depender também do desenrolar dessas situações, né? Então, a gente tem ali no início dos relacionamentos uma gama muito grande mesmo de coisas que entram ali para colaborar ou não. Então, tem o tipo de família, tem muitos irmãos, tem poucos irmãos, as músicas que essa família escuta, como que são, o que tem essas letras que as músicas trazem ali, fala de decepção no relacionamento, ou fala de coisas boas, vai trazer paz ou vai trazer angústia, né? Fala que você tá sofrendo por causa de alguém que foi embora, ou fala de paz, de coisas boas, de amor, de união, como que são essas músicas. Os livros que se leem, as histórias, a postura que eu tenho em relação à criança, ao filho, ao irmão e tudo mais. Lembrando que as crianças até mais ou menos uns 12 anos, né? Elas não têm filtro nenhum. Elas estão em período assim de anomia e depois de heteronomia, que é uma teoria aí do Piaget, e elas não têm filtro. O que elas têm na vida só? Esponja. Elas só têm esponja, então elas vão pegando tudo ali do ambiente, né? Geralmente uma criança quando, aspas, dá trabalho na escola, o pai e a mãe é chamado e tudo mais, a gente também vai ter um problema com esse pai, para esse pai aceitar que precisa ali de uma correção, de uma conversa, de uma educação e tudo mais. É muito complicado essa parte dos relacionamentos. Por que eu tô colocando isso? Para vocês entenderem que muitas mazelas, vamos dizer assim, que a gente tem hoje de relacionamento foi plantado, foi instalado lá na nossa infância. Ah, por isso que não dá certo mesmo, por isso que vocês não se dão, porque você é muito difícil, porque você tem um gênio ruim. Então, algumas coisas que foram colocadas em nós como crenças limitantes acabam nos acompanhando e aí a gente acaba até falando isso. Sem saber se é verdade ou sem muito ao menos concordar, a gente acaba falando, eu tenho gênio forte. O que será que é isso? Eu tenho gênio ruim. Tem mesmo? Alguém falou? Já chorou em filme? Né? Então, essa família, que é essa mini sociedade, o que a gente precisa estar antenado? Às vezes a gente quer
dar sermão ou quer educar, e a gente precisa lembrar que as crianças são esponjas, a gente precisa lembrar que elas só aprendem com exemplos, elas aprendem vendo, né? Então, um exemplo assim que às vezes passa batido, a criança fala assim pra mãe, mãe, compra tal coisa pra mim, vê uma coisa na loja e fala, mãe, compra pra mim, aí a mãe olha e fala, eu não tenho dinheiro. Aí a criança, beleza, a mãe falou que não tem dinheiro. Minutos depois, a mãe entra na padaria, compra pão, abre a carteira e paga. O que a criança acabou de aprender a fazer? Mentir. Aí fala, mas eu tenho que sair então comprando. Uma mãe me falou, então eu tenho que sair comprando tudo pra ele. Não, fale a verdade, né? Fale a verdade. Mãe, compra pra mim? Não. Você tem dinheiro? Tenho, mas não pra comprar isso. Então, a Bíblia já diz, né? A verdade vos libertará. Diga a verdade. Outro dia uma pessoa estava falando para uma menina, né? Para uma menininha. Fulaninha, você não sabe como a gente sofre por causa do na volta, né? E aí a menininha falou, o que é isso, na volta? Ué, na volta, a mãe fala pra gente, compra tal coisa? Na volta eu compro. E aí a menininha sem entender falou, o que é isso, na volta? Uai, fulana, quando a gente saía com a mãe, quando era pequeno, eu falava pra minha mãe, compra tal coisa, e minha mãe falava, compro na volta. A sua mãe não fala pra você, eu compro na volta? Aí a menina falou, não, minha mãe nunca falou na volta. Ai, mas sua mãe compra tudo que você quer, então? Não. Ela fala se vai comprar ou se não vai. Então, só que quando a criança é pequena, a criança absorve o quê? Mentir. Minha mãe mentiu pra mim. Ela não elabora tanto assim, minha mãe mentiu. Às vezes algumas crianças, isso eu já vi acontecer presencialmente, no caixa do mercado. A criança para e fala, mãe, ué, você não falou que não tinha dinheiro? Cala a boca, moleque. Não educou, vamos dizer assim, né? Fica quieto, né? Não, mas eu pedi pra comprar. Fica quieto, em casa a gente conversa, né? Porque a mãe mentiu, realmente. A criança quer tirar limpo ali naquela hora. Você falou que não tinha dinheiro, agora tá pagando a compra, né? E aí a criança aprende o quê? A mentir, a enganar, a falar coisa que não é verdade. Por quê? Porque ele viu a mãe fazendo. Então, essa questão dos relacionamentos, das destrezas em relações pessoais começa lá, no ventre, né? E aí a criança começa a se desenvolver ou não. Outro exemplo que deixa a criança às vezes bastante confusa nessa parte de destreza em relações pessoais. Criança tá lá no dia do aniversário, o avô chega com um presente, ou a avó chega com alguém, chega com o presente e é uma roupa. E criança gosta de brinquedo. Aí a criança desembrulha e olha e fala, avó, roupa, né? Quem já passou esse carão? Ai, vó, roupa de novo, vó, roupa, eu queria brinquedo, né? Aí a gente às vezes, né, o pai e a mãe fica bravo pedindo um comportamento bom. Explico. O pai faz assim, para com isso, agradece, fala obrigado pro vô, agradece. A criança fala então, obrigado. Isso é extremamente confuso. Por quê? Porque agradecer é uma coisa boa. Agradecer não é uma coisa ruim, né? Você agradecer a alguém, você ser grato a alguém por um motivo, nunca que é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Só que ali tem um negócio embotado de bronca. Agradece agora. Fala obrigado. Então a criança começa a ficar o quê? Confusa com sentimentos de gratidão, que é um sentimento ruim, dito com um sentimento, a gratidão, que é um sentimento bom, dito dentro de um sentimento ruim, que é de ingratidão. Percebem? E aí, às vezes, as crianças não conseguem demonstrar suas emoções. A nova lei aí da educação, a Base Nacional Comum Curricular, conhecida como BNCC, veio dentro das suas 10 competências gerais o trabalho com as emoções. Porque muitas crianças não conseguem ao menos falar, expressar as suas emoções, né? Mas também, além dessa parte de coisa confusa, muitos pais estão nos lugares e não educam essas crianças, né? O que eu digo de não educar? A criança é mal educada. Eu não tô falando nesse sentido. Você tá, às vezes, em um lugar... lembrei de um exemplo legal. Sabe aquela máquina de pegar bichinho
que tem aquela garra assim que desce para pegar o bichinho, tal, enfim. Aquela máquina de pegar bichinho é uma coisa assim excelente para você educar uma criança, né? É sensacional. E aí a criança fala, eu quero pegar o bichinho. E aí você tem todas as ferramentas ali para falar, filha ou filho, temos uma chance ou duas chances. A mamãe comprou 2 fichas ou o papai comprou 2 fichas. E se você não conseguir, tá tudo bem. Outro dia a gente tenta, né? Então você vai ter uma ficha. Isso é educar, é explicar antes as regras, é explicar antes como vai funcionar, né? E aí alguns pais correm dessa máquina como o diabo foge da cruz, como diz por aí, né? Olham a máquina e falam, ai que porcaria essa máquina, porque o meu filho vai querer, porque o meu filho isso, aquilo. Por quê? Às vezes acontece, a gente fica esperando um evento extraordinário para educar um filho. Mas a educação, essa coisa dos relacionamentos, das destrezas em relações pessoais, da convivência em sociedade, ela vem nas pequenas coisas, né? Ela vem nas coisas que é o dia a dia de uma criança. Então, é uma festa que ela tem que esperar a vez dela na fila para ela ir no pula-pula, para ela ir no brinquedo, tem uma fila ali, né, para ela esperar. É uma oportunidade de aprender a aguardar a sua vez. Tem esse exemplo da máquina do bichinho, né? Festa de aniversário, às vezes a criança fala, eu quero assoprar a vela, né? Vai lá correndo, a mãe deixa assoprar, ele gosta de assoprar. É uma oportunidade de falar, olha, quem deve assoprar a vela é sempre o aniversariante. Hoje é o fulaninho, no dia do seu aniversário é você. Então tem mãe que fala, não faz isso, tem mãe que faz, tem mãe que fala, você deixa ele apagar, e tem mãe que fala, cala a boca, moleque, vai apagar a vela, o quê? Tá louco, né? Mãe raiz, que o pessoal fala, né? Te dou uma chinelada, né? Então perde a oportunidade do quê? De inserir a criaturinha, de inserir o ser humaninho ali na sociedade, com vários aspectos que ele tem. E aí, quando você começa com esses sentimentos confusos, a criança também fica confusa. E aí vem o grande problema, ou não, de entrar na escola. Essa criança vai para a escola, uma mãe um dia veio desesperada conversar comigo, pedir minha ajuda, minha intervenção, enfim. A criança faltou, o filho dela faltou na escola, teve um probleminha de saúde e ela foi até a escola para pegar algum documento ou levar o atestado, não lembro porque que ela foi lá. E ao chegar, alguém perguntou, quem é? Aí uma criança que conhecia respondeu, é a mãe do fulano. Aí outra criança falou, fulano não vem hoje? Aí as crianças ficaram todas felizes, falaram, ele não vem hoje, graças a Deus, que maravilha. Essa mãe diz que perdeu o rumo do que ela foi fazer lá e saiu de lá chorando. Uma classe inteira festejando porque o filho dela não tinha ido na escola aquele dia. E aí, né, a gente conversou, segui com a sessão com ela e tudo mais. Mas o que acontece com essa criança, né? As crianças estão festejando porque o menino não estava indo na escola, ele ia faltar naquele dia. A mãe saiu chorando, mas quem que é o principal dessa história? Esse menino. Como que é o relacionamento dele no dia a dia na escola? Como que isso vai se perdurar? Como que vai acontecer? O que será dele? Né? Que ninguém quer essa pessoa por perto. Vocês devem estar assistindo aí pensando, tem um monte de gente que eu não quero por perto. Esse que é o problema, as crianças vão às vezes crescendo e vão assumindo esse rótulo, né, de ser uma pessoa ruim, de ser uma pessoa desagradável e depois demora muito para ter conserto, né? Ela se vê na obrigação de ser mal, se vê na obrigação de ser uma pessoa ruim. Olha aí, essa criança fazendo um biquinho de birra, né? Quando a gente olha essa criança, né, essa foto aí, tem outra foto aqui, o que essa criança precisa, né? Tem gente que vai olhar a foto e falar, precisa de umas palmadas essa criatura, né? Vai olhar aqui e falar, peraí que eu dou um jeito nela, vai ser já, né? O que essa criança precisa? De educação, mas não é, às vezes, essa educação que a gente tá aí pensando, essa criança é mal educada, ela tá precisando do quê? De orientação. Como que é viver em sociedade? Ela não sabe. Né? Tem um trecho de uma historinha do Mário Sérgio Cortella que ele conta que ele chegou num restaurante junto com a esposa e ele estava lá almoçando e chegou uma mãe com a criança. E a criança diz que fez de tudo. Jogou comida no chão, jogou comida na mesa, jogou a cadeira, voltou na cadeira, subiu em cima da mesa, deu na cara da mãe, até que jogou comida lá onde o Mário Sérgio estava, jogou alguma coisa.
E aí ele levantou, né? Ele contando que levantou, foi até a mãe e falou: com licença, essa menina é sua? E a mãe respondeu: é. Ele falou: leve-a. Aí a mãe falou: como é que é? Leve-a. Leve-a pra você, pra sua casa. Ela não sabe viver em sociedade. Ela não tá preparada para viver em sociedade. Aí ele conta isso nas palestras, que a mãe ficou muito brava, né? Xingou e tudo mais com ele. Mas o que essa criança precisava, às vezes, ali? Ah, precisava apanhar, às vezes a gente fala, precisa apanhar, precisa de orientação, né? Quantas vezes nós entramos em algum lugar e não sabemos como nos comportar? A gente não sabe, nunca entrou, não sabe onde é, só que nós somos adultos, então como a gente reage? Às vezes a gente fica olhando para copiar os outros, não é? Para saber como que é que a gente deve se comportar ali. Ou às vezes alguém convida a gente para algum lugar, mulheres principalmente perguntam: que roupa que eu vou? Que roupa que eu tenho que ir? Por que que faz isso? De medo de destoar dos demais. Por quê? Porque a gente tem aquele sentimento de querer pertencer a um lugar, a alguém, viver em grupo, viver em relacionamento, ter destreza mesmo nessas relações. Alguns falam, uma criança um dia falou pra mim, né? Eu falei, mas o que se você pudesse pedir um desejo, um pedido pro gênio da lâmpada, o que você pediria? Ele falou: eu pediria para que as pessoas gostassem de mim. Eu queria que as pessoas gostassem de mim, né? E aí a gente vê o problema ali da criança não se suportar, vamos dizer assim. A criança não gosta nem mesmo dela. E às vezes esse problema vem lá do pai, da mãe, na falta de destreza. Vocês já viram pais ou mães delegados? O que são delegados? São aqueles que são pais de interrogatório. A criança chega da escola, ou o pai vai buscar e não pergunta como foi o dia da criança, não pergunta o que teve de mais legal, faz um interrogatório. Às vezes chega em casa e fala: comeu? Bebeu? Fez tarefa? Tomou banho? Vai dormir. Esse é o tipo de relacionamento. Então, como que a criança vai aprender a se relacionar? Assim, de maneira com monólogos, né? Ou alguém pergunta ou ela não fala nada porque ela nunca foi convidada ou nunca foi motivada a interagir, né? Então, o que acontece? As expressões faciais que a gente trabalhou na empatia e o tom de voz significa muito para nós que somos adultos. E para as crianças que ainda estão em formação, em destreza de relações pessoais, também tem muito significado, né? Então, quando a gente quer ser aceito, ou quando nós temos destreza em relações pessoais, quando nós gostamos muito mesmo da nossa companhia, de nós mesmos. Então, todas as outras inteligências que a gente viu, a autoconsciência, a automotivação, o autocontrole, a empatia, culmina, né? Elas têm ali a apoteose nessa parte de destreza em relações pessoais. Por quê? Porque eu me conheço, eu sou legal, eu sou bacana, eu tenho muito a oferecer, né? Uma vez, uma menina chegou para mim e falou assim: nossa, hoje na escola uma pessoa falou coisas horríveis a meu respeito. 8 anos, gente, essa criança, 8 anos. Uma pessoa falou coisas horríveis ao meu respeito na escola. E eu falei: nossa, que coisa! Por que será que essa pessoa fez isso? É uma criança? É uma menina da outra classe. Eu fiquei sabendo que ela disse coisas horríveis sobre mim. Eu falei: nossa, que coisa! Por que será que ela fez isso? E a menina respondeu pra mim: ué, óbvio, porque ela não me conhece. Aí eu: como é que é? Né? Ué, porque ela não me conhece. Por isso que ela disse: amanhã eu vou me apresentar pra ela e eu vou conversar com ela e ela vai ver quem eu sou. E aí ela vai perceber que ela estava enganada. Gente, se é gente normal, que nem eu, que nem você, vai falar: vai lá amanhã, faz ela provar tudo que ela disse. A gente já vai pro barraco. Pessoas normais: faz provar, menina. Imagina, que absurdo, falou mal de você. E essa pessoinha de 7, 8 anos, trabalhada na inteligência emocional, ou nem tanto inteligência emocional, mas uma coisa óbvia, né? Tanto é que diz a música: eu fico com a pureza e a resposta das crianças, não é? Por que a menininha falou de mal de você? Ué, porque ela não me conhece. Simples assim. Se ela me conhecesse, ela veria que ela tá errada. Então, a inteligência emocional mostra o que pra gente? Autoconsciência, automotivação. Quem somos nós? Quem somos nós na essência? E aí, essa destreza de relações pessoais, a gente começa a fazer de maneira automática, de maneira sistêmica, de maneira muito leve.
né? Porque cada um dá o que tem. Então, se eu tenho amor dentro de mim, é claro que eu vou ser acolhedora, eu vou ter caridade, eu vou suspender o julgamento, eu vou ouvir com empatia. E o que que vai retornar isso para mim? Tudo que eu fiz pela outra pessoa, né? Olha essa imagem, né? Falando em retribuição do que a outra pessoa. Alguém que chega gritando com a gente, o que a gente vai fazer, né? Meu neurônio espelho, já ouviram essa teoria do neurônio espelho? A pessoa chega gritando, fulano, não sei o que é, tá gritando. A gente já grita também, né? É uma coisa assim, automática. O que que faz a gente não gritar também? Saber quem eu sou, quem tá gritando é ele. Aquele depoimento lá que eu li no começo, né? É problema dele, ele tá gritando, né? Deixa eu ver o que que ele é, o que que ele veio, o que que ele tá fazendo, porque eu não tenho ideia, né? Porque aí o problema da pessoa, que a pessoa tá gritando, né? Aí a outra vem e grita também. Eu quero até citar o exemplo aqui da Irene, não sei se ela tá aí na live ou se ela vai assistir depois. A Irene foi uma diretora que eu tive, tá aí no meu Facebook, a gente tem contato até hoje. E ela tinha essa habilidade assim de maneira brilhante. Quem a conhece sabe do que eu tô falando. Às vezes ela foi diretora de escola há muitos anos e foi minha diretora por 8 anos, mais ou menos, quando eu trabalhei. E eu lembro, assim, às vezes as pessoas chegavam lá com enfurecidas, pai, professora, às vezes, isso não pode acontecer, isso tá errado, tal. E ela respirava, fazia a pessoa respirar também, então ela desequilibrava, vamos dizer assim, a balança para poder equilibrar de novo. Ao invés dela sair gritando igual a outra pessoa estava gritando, esbravejando, ela fazia com que a pessoa descesse ao nível de tranquilidade que ela estava. E eu aprendi muito vendo como ela abordava as pessoas, as outras crianças, os outros professores, a própria chefe, que era dela também, auxiliar. Então, era um relacionamento que ela tinha, assim, com todos, de não entrar mesmo na onda. Eu, muitas vezes, cheguei muito nervosa para falar algumas coisas para ela e ela não se deixou levar nem abater. E quando eu vi, eu já tinha entrado também na mesma sintonia que ela. Então, pessoas que têm destreza em relações pessoais e a inteligência emocional bem trabalhada conseguem desfazer alguma coisa ali que seria um desgaste, uma briga, um desequilíbrio, coisa pior, né? A pessoa tá equilibrada. É aquela história do problema é dele. A pessoa vem gritando com você, mas o problema não é seu. O problema é da pessoa que tá vindo gritando. E aí você tem calma, equilíbrio, automotivação, autoconsciência, todos os pilares, empatia, para inclusive falar, meu Deus, por que ele tá tão alterado? O que será que aconteceu? Que ele tá gritando tanto e tudo mais. E aí a pessoa vem, blá, 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 você calma, respira, quer um copo de água? A pessoa já desmonta, né? A mesma coisa acontece quando você tá feliz e a outra pessoa não está, ou quando você tá feliz, você consegue mesmo. Tem um autor chamado Augusto Cury, bem famoso, ele fala sobre brilhantismo emocional, né? Isso é brilhantismo emocional, ele fala, pessoas que contagiam, porque contaminar é fácil, gente. Qualquer um consegue contaminar o outro com sua energia ruim, com coisas negativas. E contagiar o outro com o que você tem de bom. Tem que ser brilhante, ele diz. Aí é brilhantismo emocional. Então, quando você, às vezes, está feliz, você tá bem, você tá equilibrado, e aí você vai conversar com uma outra pessoa, uma amiga ou um amigo que não está bem, você consegue fazer com que a pessoa se sinta melhor de alguma forma, você consegue fazer com que a pessoa também ria com você. Então, o segredo é esse, trazer a pessoa para o mesmo estado emocional que você está, que é um estado de paz, um estado de equilíbrio, e lembrar que sempre quando a pessoa tá vindo com aquele problema, o problema é dele tá alterado daquela maneira. Você não vai se alterar. Mas e se for um problema que vai fazer me alterar também? E a gente trabalhou lá na outra live, tem o Desafio 21 também para trabalhar essas ferramentas de como eu faço com a resiliência, com a aceitação, com a empatia também e o autocontrole de entender como trabalhar aquela situação, se tem jeito, se não tem, e o que é que eu vou fazer, separar cada um no seu quadrado. Aí tem uma imagem de uma professora, só para vocês perceberem a importância da destreza em relações pessoais, desse relacionamento.
Se cada um de vocês aí voltar aí no seu passado escolar, voltar num passado de faculdade, de ensino médio, de pós-graduação, volta aí e lembrem da matéria que você era melhor, da matéria que você mais gostava. E aí faz um paralelo para mim o seguinte, coloca aí na sua cabeça, era a matéria mesmo ou era o professor que você gostava muito? Era mesmo a matéria que você curtia ou era o professor que você tinha um afeto, um relacionamento, gostava muito do professor e automaticamente passou a dominar a matéria? Então, olha a importância do afeto, do relacionamento, da destreza mesmo nessas relações pessoais, de saber entrar e sair de qualquer lugar com paz, com equilíbrio. Aquelas pessoas que contagiam o lugar, né? Tem até uma música, né? Que fala de uma mulher, ai não vou lembrar agora, mas fala, ela é o tipo de pessoa que anima o lugar. Todo mundo conhece alguém assim, né? Às vezes tá todo mundo deprê, tá todo mundo pra baixo, tá todo mundo triste. Essa pessoa chega e transforma o lugar, né? Ela consegue mudar ali a situação de tudo que tá acontecendo com a sua alegria, com a sua positividade, com o seu ânimo. Ah, e por que ela faz isso? Porque retorna tudo para ela, o ambiente não vai mais ficar pesado porque ela está ali. Então, os benefícios de ser uma pessoa empática e com relacionamentos, com destreza nessas relações pessoais, o benefício é todo da pessoa. É lógico que ela vai beneficiar o outro sendo assim? Claro! É lógico que ela vai ter o benefício, né, de ver a outra pessoa feliz, de ver a outra pessoa equilibrada, alegre e tudo mais, sim. Mas ela não vai ter o desgaste da outra pessoa que chegou brava, da outra pessoa que chegou gritando, da outra pessoa que tá totalmente desequilibrada, que tá tentando te desequilibrar também. Ela não vai conseguir, pelo contrário, vai ter o privilégio de ter a sua companhia, de ter a sua intervenção, de ter a sua ferramenta, a sua postura, de fazer com que ela também se transforme. E aí tudo se equilibra, né? Razão e emoção se equilibram nessa parte tão boa que é aí do relacionamento, você saber se relacionar com as pessoas, se colocar com amor, com empatia, com caridade, com inteligência emocional, com autocontrole, fazendo com que tudo aí de bom que exista aflore em todos os relacionamentos, né? Tem gente, lá na live 1 eu falei da lista de culpados, né? E tem gente que tem raiva de algumas pessoas por coisa que aconteceu no passado, né? E tem raiva da pessoa. O meu pai, ele faleceu, eu era muito novinha. E eu não entendia, mas ele vivia falando assim: ter raiva é você tomar veneno e ficar esperando o outro morrer. Ah, é você tomar o veneno e ficar esperando o outro morrer. E eu não entendia o que era aquilo que ele falava. Só entendia, assim, essa frase, mas eu não compreendia a essência, a metáfora que ele estava usando. Daí, quando eu cresci, fiquei maior, adolescente, que eu fui entender, né? Ter raiva é você tomar veneno e ficar esperando o outro morrer. Realmente, a raiva, ela existe dentro de você. O outro, de quem você nutre, vamos dizer assim, essa raiva, às vezes não tá nem sabendo, né? Ah, mas ele não merece o meu perdão. Pode até ser, mas quem merece o seu perdão é você. É a história do urso lá na panela. Quem tá sofrendo é você. Quem tomou o veneno é você. Você pode até estar olhando pro outro assim, morre, 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 morre. Mas é você que tá sofrendo. É você que tá com raiva. É você que tá ali embotado, às vezes, de ciúme, de ódio, de raiva. E o outro, de quem você tá nutrindo essa raiva, né? Vamos dizer assim, o outro não tá nem sabendo. Né? Então, para quem você tá fazendo mal? Para você mesma? Para você mesmo? Quem você acha que vai adoecer? Você. Quem você acha que vai ter dor de estômago, dor de cabeça? Lembra que eu falei na nossa primeira ou segunda live? O ser humano, o corpo humano, aguenta passar raiva, aguenta passar ódio 1 minuto e meio. É só o que ele aguenta passar. 1 minuto e meio. Aí uma pessoa até comentou, né? Falou, gente, para, eu tô com raiva de uma pessoa faz 5 anos. Do que você tá falando que aguenta 1 minuto e meio, né? O corpo humano aguenta só 1 minuto e meio. Depois que passa de 1 minuto e meio e você continua sentindo a raiva, ele não aguenta mais. É muita pressão, ele não aguenta. Aí como que ele vai
como que ele vai reagir? Não aguentando, uai. Vai ter dor nas costas, vai ter dor de estômago, vai ter dor de cabeça, né? Por exemplo, uma dor de estômago, tô com dor de estômago, vai no médico lá, o médico dá, sei lá, o omeprazol, resolve, mas resolveu, não era raiva. Vai sair a dor de estômago, porque você tratou quimicamente ali com o remédio, mas vai vir de outra forma. Esse problema vai se instalar em outro lugar, né? Vai ter um ciático, dor nas costas, dor de cabeça, enfim. O corpo não aguenta, essa é a verdade. Então, se você insiste em passar essa raiva, como o corpo não aguenta, você vai ter que ter essas dores. E se você não deixar ir, né? Por isso que urso, solta a panela. Deixa aí, como que a menina falou no depoimento, solta na galáxia, deixa lá o universo responder, tá lá na galáxia, o universo responde, e você fica livre, né, disso tudo, não carrega não. E aí quando você transborda amor, não tem gente que não tem problema com ninguém, não tem raiva de ninguém, não tem quiprocó, né, que o pessoal fala, não tem quiprocó com ninguém, não tem embrólio, o pessoal também não tem embrólio com ninguém, treta, também não tem treta com ninguém, não tem essa pessoa que não tem nenhum tipo de problema com ninguém, né, ela é uma pessoa livre. Lembre-se, o problema é do outro, não falou no depoimento? O problema não é meu, não posso pegar um problema que não é meu. Lembre-se da autoconsciência, que foi o nosso primeiro pilar, o automonitoramento. Lembre-se da automotivação, né? A moça lá que coloca primeiro a máscara de oxigênio em si para tá bem, é o segundo pilar da inteligência. Lembrem-se do autocontrole, autocontrole. Não posso controlar essa galerinha que tá aqui do lado berrando, não. Mas 90% é como eu reajo. 10% é o que acontece, deixa acontecer. 90% é como eu reajo a isso, como que eu vou colocar para dentro de mim isso, no meu coração, na minha mente, como já me afetar. E é problema meu. Não se esqueçam da empatia, que a gente viu na terça-feira. A nossa live aí foi de empatia, tão importante pro relacionamento humano e para nós mesmos. E, para finalizar, a destreza em relações pessoais. Esses 5 pilares, estando alinhado, estando em ordem e sustentado ali no centro pelo autocontrole, tudo, você vai ter sucesso em qualquer área da sua vida, no que você imaginar. Nosso desafio 21 começa na segunda-feira. Vocês que querem fazer parte do desafio, querem mudar a sua vida, que quer ter sucesso, que quer passar por esse período aí que tá deixando um monte de gente doida, querem ficar equilibrados, né? Na quarentena, estão isolados, mas querem ficar equilibrados, querem aproveitar para transformar a sua vida, quer aproveitar para ter sucesso em todas as áreas da sua vida, no que você se meter a fazer, no que você quiser ser, do que você quiser deixar ir, do que você quiser junto com você, quer ter sucesso em tudo, participe do Desafio 21. A gente começa na segunda-feira, eu tenho certeza que vai ser uma experiência transformadora para você. Lembre-se, se você quer algo que você nunca teve, você precisa fazer algo que você nunca fez. Desafio 21, tô pensando com carinho, tá? De fazer o Desafio 21 também para o pessoal que pediu só de pais lá, só para pais e mães, só para educadores, como lidar com as crianças, como desenvolver inteligência emocional nas crianças, para conseguir o quê? Crianças mais equilibradas emocionalmente, crianças que praticam seu autocontrole, né? Como que eu faço para ser um pai brilhante, uma mãe brilhante? Como que eu educo essa criança? Tô pensando aí de fazer também, que tem muita gente pedindo uma inteligência emocional só para pais, com dicas. O que eu faço quando ela se joga no chão, gente? Faz um monte de birra, né? Tô pensando com carinho. Mas foco agora no Desafio 21 de Inteligência Emocional, que começa na segunda-feira. 21 dias você vai passar comigo. Eu vou te dar os desafios, eu vou te dar todas as dicas, as ferramentas, as posturas, tudo que você tem que fazer, eu vou te passar ali todo dia, e a gente conta também com a força do grupo, com as experiências das outras pessoas que compartilham ali o seu momento, e vai ser muito, muito bom. Eu espero vocês. Um beijo, eu me despeço aqui. Foram 6 lives no total, né? Foi uma live geral e uma live para cada
inteligência emocional. Foi muito legal, eu nunca tinha feito, nossos workshops são sempre presenciais, né? Isso que eu tô fazendo aqui com vocês, a gente fez presencial no ano passado, foram 8 turmas, com 30 pessoas em cada turma, então foi muito bacana também. Gostei muito de ter a companhia de vocês em todas essas lives, me despeço, tenham um excelente final de semana, uma boa Páscoa. Hoje eu tava ouvindo uma coisa aí sobre a Páscoa, que dessa vez parece que a Páscoa vai ser a Páscoa mesmo, né? Porque o nosso comércio tá todo fechado. Então aquela loucura de na sexta-feira, amanhã, né? Ou no sábado, tá lá nas gôndolas procurando o ovo que a criança quer porque acabou e não sei o quê. E agora a gente tá aí todos em introspecção, todos isolados em casa e parece que a Páscoa esse ano vai ter aí o seu verdadeiro sentimento, o seu verdadeiro sentido. Então, quem guarda, né, a Páscoa, quem faz essa parte aí na sua religião, sucesso para vocês, boa sorte para vocês, bom feriado para todos e beijo, gente. Tá cortando o sinal de novo. Beijos para vocês e a gente se vê. Obrigada. Tchau.